Fala família Novo Som, como vocês estão? Gente, quero conversar com vocês algo bem rapidinho hoje para edificar a nossa fé como igreja. Ainda estamos na temporada Somos Nós. Na verdade, hoje é o último podcast dessa temporada e eu quero trazer para vocês um resumão do que a gente viu e uma conclusão seguindo a linha de raciocínio que a gente começou ali no nosso último podcast, que foi Crescendo em Ser Criança. Eu tenho certeza de que todos nós nos lembramos do começo dessa temporada, ainda em janeiro, onde eu falei sobre Abraão e a importância de sairmos da tenda, de sairmos das nossas limitações e voltarmos a olhar para a promessa que Deus nos fez. E precisamos, como família, recuperar a visão. Foi dessa forma que nós começamos esse ano. Depois, começamos a falar sobre relacionamento uns com os outros, que isso é muito mais que balinha e café, e que o nosso relacionamento como igreja é a vitrine para as pessoas lá fora. Mesmo assim, vimos também que essa não é a coisa mais fácil do mundo, e se não fizermos isso através do nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, através do Espírito Santo em nós, então nós vamos falhar, porque no final é o Espírito Santo que nos une e que nos leva a ser família. Depois veio dois temas que eu particularmente amei, que foi Um Lugar para Chamar de Lar e Mais que uma Família, que trouxe todo um sentido do que de fato é a igreja, do que de fato somos nós, da verdadeira essência do evangelho. Mas a gente não ficou por aí, começamos a conversar sobre o tema uns aos outros. E desse com certeza você lembra de cor e salteado, mesmo porque ficamos 3 semanas falando sobre esse assunto. Nós vimos que devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros e encorajar uns aos outros. Conversamos sobre a importância de ter aquele vibrar que se tem como na Copa do Mundo, por nossas conquistas, por nossa vida como igreja, por ser um povo que grita, que vibra, que torce, que crê, e isso não para, nem pode parar em nós. E aí veio o nosso último culto presencial, que a gente falou sobre a revolução do amor. E, gente, eu amei esse culto, sério. Foi simplesmente assim épico para mim. A importância de gritar para o mundo inteiro que existe alguém que se importa. E essa é a nossa essência como os Novos Som. Isso somos nós. Nós nos importamos, nós nos movemos porque nós nos importamos com o próximo, nós nos importamos com a vida, nós nos importamos com as pessoas. E aí na semana retrasada eu comecei a falar sobre a importância de ter a simplicidade de ser como uma criança. Porque criança, ela não tem crise de identidade. Ela acredita no que o pai fala para ela simplesmente porque foi o pai que falou. Então ela acredita. Ela não tem problema para crer. Nós nascemos com a capacidade de crer. Acreditar é algo natural para nós. Mas conforme vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando adultos, nós aprendemos a descrer. Então vimos que não precisamos aprender a crer. O problema não é esse. Nós nascemos com isso. Nós precisamos esquecer como se descrer. E voltar a fazer o que é natural para nós, acreditando simplesmente porque o pai falou. Gente, essa foi uma temporada incrível e que com certeza você aprendeu bastante coisa. Mas se damos mais atenção ao que vemos e ouvimos, se damos mais atenção às nossas dúvidas, se damos mais atenção às nossas preocupações de adulto, nada do que eu falei vai ter sentido. Nada do que eu falei vai ter importância, porque preocupados, nós não nos importamos com o próximo. Quando nós estamos preocupados, nós não nos importamos nem com Deus. Nem sequer cremos. Deus está mais para um psicólogo e a gente está no seu divã reclamando da vida. Deus é mais isso do que um pai que supre todas as nossas necessidades. Só que Deus não é um psicólogo. Deus é um pai. E deveríamos ver ele dessa forma. Um pai que supre todas as nossas necessidades. Então, já deixando bem claro o final de hoje, como vai ser, escancarando aqui, relaxa. Eu não sei qual problema você está passando, eu não sei qual dificuldade provavelmente você está passando nesse momento de pandemia, tudo fechando de novo. Talvez você tenha sido atingido economicamente, talvez você tenha sido atingido na sua saúde, algum amigo, familiar seu, de alguma forma você deve ter sido atingido, mas eu quero te falar uma coisa, relaxa, para de se preocupar, Sua preocupação não te coloca no controle da situação. Sua preocupação não vai te fazer mudar as coisas. Pelo contrário, vai te impedir de poder fazer alguma coisa. Então, relaxa. Para a gente começar, eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo
7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos tendo. Essa é a sua palavra e nós acreditamos na sua palavra mais do que naquilo que nós podemos ver. Nós acreditamos que a sua palavra ela é verdadeira, nós acreditamos que a sua palavra ela é viva, nós acreditamos que a sua palavra ela é eficaz para nós, ela funciona, ela nos transforma, ela nos muda, ela altera a realidade, ela altera aquilo que nós vemos naturalmente para aquilo que o Senhor projetou. Nós acreditamos que acima de qualquer coisa ela é a verdade, que todas as coisas vinham ser tidas como mentira, mas a sua palavra permanece sendo a verdade. Nós acreditamos nela. Nós acreditamos que o Senhor cuida de nós. Nós acreditamos que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, porque a sua palavra nos garante isso. Pai, então nesse momento nós queremos entregar ao Senhor, lançar ao Senhor todas as nossas preocupações, todos os nossos receios, todos os nossos medos, todas as nossas incertezas. Pai, essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por cada membro da Novo Som, cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Que toda preocupação, que todo medo, todo receio venha ser lançado diante de Ti, venha ser deixado com o Senhor, enquanto o Senhor cuida de nós e nos ensina a ser como crianças, a ser filhos, a ser herdeiros, junto com Cristo. Pai, obrigado porque o Senhor permanece fiel, mesmo quando nós nos tornamos infiéis por causa dos nossos receios. O Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos mostrando que existe algo melhor, que existe algo maior, que existe um novo e um vivo caminho que é Jesus, que nós podemos andar por Ele e ter a certeza que tudo vai ficar bem. Pai, obrigado por isso e que o Senhor continue ministrando no nosso coração durante esse podcast. Tenha a liberdade de ministrar no nosso coração, que venha ser o seu Espírito nos conduzindo e não apenas as minhas palavras. Essa é a minha oração e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. No livro do Pequeno Príncipe, inclusive, tem uma adaptação na Netflix que eu amei também, você pode assistir. E o livrinho também é pequenininho, compra o livro, vale a pena. Mas no livro do Pequeno Príncipe tem um trecho bem interessante que fala o seguinte: os adultos, eles não entendem nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ficar sempre tendo que explicar as coisas para eles. Semana retrasada eu comecei a falar sobre fé tendo como base as crianças. Sobre a importância de crescer em ser criança. E eu vou concluir essa temporada nisso. Nós precisamos ser isso. As crianças, elas são simples e elas estão muito bem com sua simplicidade. Devemos manter a mente como a de um rei, mas o coração como o de uma criança. Devemos amar como adultos, mas também nos apaixonar como crianças. Devemos levar as coisas muito a sério como adultos, mas ao mesmo tempo temos que pegar leve como crianças fazem. Ser adulto é muito complicado. Nós complicamos demais as coisas se tornam muito complexas através de uma ótica adulta. Nós descremos muito. E isso é um problema para a nossa vida cristã. Às vezes a gente está tão na noia das nossas ideias, principalmente em tempos como esse, que quando ouvimos que vai dar tudo certo, já trazemos todas as possibilidades de dar errado. Quando a gente vai fazer um plano, quando a gente vai projetar alguma coisa, nós começamos pelos cálculos de falha, as possibilidades de falha. Simplesmente porque não cremos que as coisas sejam simples. Mas se temos fé, a situação externa pode até ser a mesma, mas o final vai ser diferente, vai dar certo. Quando somos um adulto chato, nunca entendemos a pureza de uma criança que acredita naquilo que ouviu de Deus. Nós não podemos ser assim. Denominações são assim, a religião é assim. A igreja não. Nós não vemos isso em Jesus. Isso não está em Jesus. E se não está em Jesus, não pode estar na gente. Pode ser que Deus ele tenha te chamado para algo que às vezes ninguém parece acreditar. Talvez quando você tenta explicar, tudo parece muito difícil. E isso é porque as pessoas se tornaram adultas. Mas
Continue acreditando como uma criança. Não se preocupe com as complicações desnecessárias. Não perca o seu coração puro como de uma criança. Nós vamos amadurecer, nós vamos crescer, vamos ser responsáveis. Sim, é claro, isso é necessário, isso é extremamente importante. Uma maturidade espiritual, isso precisa ter. Eu não estou falando aqui de nível de maturidade, eu estou falando aqui de simplicidade de fé. Então sim, nós precisamos amadurecer, tudo isso é muito importante, mas sem perder o coração como de uma criança. Sem perder a nossa essência, a essência que Deus colocou em nós. Quem perde a essência, perde o sabor. Vive só com base no que vê, sem a pureza de uma criança diante daquilo que ouviram de Deus. Então se perde a graça de fazer as coisas com simplicidade, da forma que o Evangelho é. E aí sim, nesse momento, a obra, como alguns gostam de dizer, se torna pesada. A obra se torna pesada porque nenhum adulto conseguiria fazer o que uma criança faz. Porque para ele aquilo não faz sentido e tudo que você faz sem entender se torna exaustivo. E adultos não conseguem entender o mundo como uma criança entende. Só que Jesus, quando ele pega ali as crianças, ele fala que se nós não fôssemos como ela, nós não herdaríamos o reino. Porque Jesus está falando que o reino não é na ótica de um adulto. O reino de Deus ele funciona através da ótica de uma criança. Jesus ele sempre dimensionou as pessoas pelo tamanho da sua fé. Para uns ele dizia grande a sua fé e outros pequena a sua fé. O tamanho da fé para Jesus não é por causa da idade, não é por causa do tempo de conversão e nem o tempo que cada pessoa frequenta determinada denominação. O tamanho da fé para ele está relacionado com a qualidade da fé. Jesus nos diz que quem tinha a maior fé eram as crianças, por causa do modo que elas criam. Às vezes temos dificuldade em entender isso porque nascemos com mania de grandeza. Nós estamos constantemente competindo uns com os outros para ver quem é maior, quem é o melhor, quem pode mais. Quando Jesus ele chamou uma criança para dizer que o reino de Deus era dela, ele estava também respondendo uma discussão dos discípulos que havia acontecido, onde eles estavam disputando quem seria o maior no reino dos céus. Jesus não os diminuiu, mas ele redefiniu o que era ser grande de verdade. Ser grande é ser simples, é ser pequeno, é enxergar as coisas de uma forma descomplicada, é crer, é não duvidar. Ser grande de verdade é saber que não é preciso disputar com os outros. Eu tenho que ser maior apenas do que o que eu era ontem. Ser grande de verdade é ser humilde para acreditar no que eu não entendo. Os discípulos eles precisavam parar de se preocupar com as coisas inúteis e aprender a crescer em ser criança. Uma vez Jesus ele estava ensinando, e aí a galera que estava ouvindo ele estava com fome, estava morrendo de fome. Jesus estava falando pra caramba, o povo estava com fome. E não havia o que comer, e os discípulos eles começaram a ficar preocupados. Mas ali tinha um menininho que tinha levado 5 pães e 2 peixes, e bum, milagre da multiplicação aconteceu. Só que aí passou o tempo e de novo isso voltou a acontecer. O mesmo episódio, a mesma situação. Jesus ele estava ensinando e tinha uma multidão lá que não tinha o que comer. E aí os discípulos de Jesus, eles agiram exatamente da mesma forma que eles tinham feito da outra vez. Eles começaram a ficar preocupados. Como se nunca tivessem visto Jesus resolver alguma coisa. Como se eles nunca tivessem visto Jesus multiplicar comida. Eles não aprenderam a confiar. Dessa segunda vez, eles já poderiam ter aprendido que Jesus ele é suficiente, que ele é provedor. Mesmo assim, eles ficaram preocupados sem motivo. Sem motivo. Se você quer que sua fé aumente, comece pedindo coisas pequenas, com fé. Essa fé ela vai te levar cada vez mais longe, porque você vai começar a ver que aquilo que você necessitava, aquilo que você queria, aquilo que você pediu com fé aconteceu. Só que também fica uma dica aqui, nem é sobre isso, o tema nem é esse, não é gratidão, o tema ainda é fé. Mas é importante porque isso faz parte do que nós somos e a temporada ainda é a temporada somos nós. Aprende a ser grato. Eu já falei isso em outras vezes, eu já falei até, teve um podcast, não lembro se foi podcast, foi vídeo, que eu falei sobre a importância de, todo dia, pelo menos uma vez por semana, você paga um dia para você ser grato por tudo. Você paga um dia, não, sou grato por isso, começa a sua manhã agradecendo, termina o seu dia agradecendo. Eu já falei isso 1 milhão de vezes.
Mas às vezes a gente não faz isso. Qual é o problema da gente não ser grato? Quando a gente não é grato por aquilo que aconteceu, a gente se torna esquecido. E a gente não lembra que já passou por situações onde Deus ele se provou fiel e suficiente para suprir. E por a gente não lembrar, a gente acha que não vai dar. Mas quando nós somos gratos, nós nos mantemos alegres, nós nos mantemos gratos por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Nós estamos gratos, nós temos esperança. E ainda que as coisas desmoronem, a gente permanece tranquilo, porque nós temos um coração grato. Nós precisamos ter um coração grato. Você precisa crer que Jesus ele não gosta de falta de paz. Jesus ele não gosta de doenças, ele não gosta de problemas, ele não gosta de pobreza. Jesus ele não gosta de Covid. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus não gosta de nada que faça mal pra gente de alguma forma. Mas você também precisa entender que independente das coisas que estejam acontecendo, Ele está comigo. Ele está com você. Mesmo quando a gente está passando por coisas que Ele não gosta. Então nós simplesmente podemos descansar. Nós simplesmente podemos descansar. Porque Ele cuida de nós. Nós podemos ter essa certeza. Não, Deus cuida, Deus supre. Jesus ele é suficiente, Ele supre todas as minhas necessidades. Todas as minhas necessidades são supridas nele. É o que a Bíblia fala. Eu estava lendo Salmos essa semana. E olha só que interessante. Salmos capítulo 131. O versículo todo, o capítulo todo, ele é bem pequeno. Ó Senhor, Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Gente, eu não sei o que falaram para vocês quando vocês foram para a igreja. Mas deixa eu falar uma coisinha. O cristianismo ele não responde todas as perguntas. E, na verdade, ele está bem longe de responder sequer metade delas. Só que Jesus ele é a resposta para tudo. Tem coisa que nunca vamos entender. Mas nós não precisamos explicar todos os mistérios ou ter a clareza de todos os mistérios. Nossa fé precisa ser inabalável, precisa se manter inabalável, ainda que a gente não entenda tudo. Precisamos voltar a ter nossa fé como de uma criança, uma fé cheia de simplicidade, de pureza, de inocência. Uma fé que não precisa rodar no manto, uma fé que não precisa subir no monte, uma fé que não precisa falar esquisito, se vestir esquisito, uma fé que só precisa crer que seu pai é suficiente, assim como uma criança acredita que seu pai terreno é. Ser como criança é confiar até nos desastres. É confiar mesmo quando algo está faltando, é confiar mesmo na dor. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha entre os meus 4 e 6 anos, eu tive cerca de 5 vezes pneumonia dentro desse período. Acho que entre os 5 e os 6, na verdade. Eu tive umas 5 vezes pneumonia dentro desse período. Então, foi um período bem pequeno para se ter 5 pneumonias, uma criança. E algumas dessas vezes, elas foram bem graves, mas todas essas pneumonias, todas elas, e eu lembro que teve umas que eu me passei bem mal mesmo. Nunca me passou na minha cabeça que eu iria morrer. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu não sabia se meus pais eles tinham dinheiro para os remédios. E provavelmente em alguns momentos eles não deviam ter. Mas isso nunca me importou. Eu sabia que eu tinha paz. E eles iriam suprir as minhas necessidades. Eles iriam cuidar de mim. E eu ia ficar bem. Eu ia ficar bem. Novo Som, nada é contra nós. Porque não há nada que tenha coragem de subir no ringue contra Deus. É o que Paulo estava falando lá em Romanos 8, no versículo 31. Ter fé como de uma criança é continuar crendo que Deus vai fazer tudo o que prometeu, porque Ele não depende do que está acontecendo ou que deixa de acontecer. Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Eu já falei isso, eu sei que esse é um jargão de crente, que dificilmente as pessoas vão conseguir entender. E tá bom pra mim, se vocês não entenderem isso. Mas Deus ele não é controlador. Tem uma diferença em Deus estar no controle e Deus estar acima. Deus estar no controle é você pegar o seu bonequinho quando você é criança e ficar fazendo ele lutar do jeito que você quer, entendeu? Isso é controlar algo. Se você tem um carrinho de controle remoto, você sabe que você controla o seu carrinho de controle remoto para onde você quer.
Você faz ele fazer o que você quer. É só um boneco, é só um brinquedo. Isso, não tem liberdade nenhuma, ok? Isso não é Deus. Deus ele se mostrou não ser isso desde o Éden, quando ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali para Adão e Eva. Mesmo falando para eles não comerem, Deus tem uma vontade soberana, ainda assim Deus não controlou eles. Eles poderiam fazer isso. Ainda assim, Deus é soberano à situação. E mesmo o homem tendo caído, a Bíblia fala lá em Apocalipse, João falando que o cordeiro que foi imolado desde a criação do mundo, quer dizer que Deus já tinha resolvido o problema antes dele acontecer. Tem diferença em Deus ser controlador e Deus ser soberano. Deus ser soberano quer dizer que Deus já resolveu o problema antes dele acontecer. Deus ser controlador quer dizer que Deus ele usa a gente feito fantoche. Deus não é isso. Deus ele é soberano acima de todas as circunstâncias. Então, independente das coisas estarem favoráveis ao nosso olhar ou não, Deus é soberano acima de todas as circunstâncias. E ele vai fazer dar certo. Há anos atrás eu ouvi uma história que uma missionária, há muito tempo atrás, ao ajudar uma mãe no trabalho de parto, essa mãe acabou falecendo. E o bebê sobreviveu e essa mãe também tinha uma criancinha de 2 anos. Só que era muito complicado manter esse bebê vivo por vários motivos, falta de recurso, na época não tinha eletricidade, eles não tinham mantimentos adequados ali para a criança, enfim. E aí essa missionária ela foi atrás de uma bolsa de água quente, que era uma possibilidade, uma das poucas possibilidades que ela tinha de manter o bebê ali aquecido, né, naquela época. E quando ela conseguiu a bolsa estava rasgada. E aí, ela fazendo todo o possível para fazer com que aquele bebê ficasse vivo, ela cuidava de um orfanato, ela juntou ali as meninas, um orfanato só de meninas, e ela juntou as meninas, todas as crianças, e ela falou a situação e falou, vamos orar, vamos pedir para que Deus ele supra essas necessidades. E aquelas crianças cheias de fé começaram a orar. Elas começaram a pedir para que Deus ele viesse de alguma forma e fizesse com que elas tivessem uma bolsa de água quente. Só que elas não pararam aí. Elas oraram para que Deus ele mandasse também uma boneca. Todas aquelas meninas eram órfãs, mas elas pediram para que Deus mandasse uma boneca para que pudesse dar para aquela menininha de 2 anos, irmã do bebê recém-nascido, para que ela entendesse que ela também é amada. Meu, olha as ideias. Naquela tarde, enquanto a missionária estava ministrando uma aula, ela recebeu um recado de que um carro ele tinha estacionado ali na frente da casa dela e deixado uma caixa. Quando ela chegou lá, o carro havia ido embora, né? Mas a caixa estava lá, na varanda. E aí ela começou a ficar nervosa, mas não de raiva, ela lembrou da oração. E aí ela chamou as meninas para ajudar ela a abrir a caixa. Quando elas abriram a caixa, a parte de cima estava cheia de roupas que elas tinham recebido, de doação, algumas ataduras, alguns alimentos, alguns remédios. E abaixo, um pouco abaixo, estava a bolsa de água quente. Só que a missionária ela não chegou a falar a situação para as pessoas de fora. A missionária não chegou a informar a necessidade que elas estavam tendo ali. Ela simplesmente juntou as crianças, ela juntou as meninas que ela cuidava e elas foram orar. E elas fizeram oração. E essas meninas cheias de fé, quando elas viram aquela bolsa, elas tiveram certeza de que em algum lugar naquela caixa estava a boneca. E a boneca estava lá. Elas nunca duvidaram. O bebê recém-nascido ele sobreviveu, a irmãzinha de 2 anos ela soube que ela era amada por Jesus. Ela recebeu uma bonequinha por causa de um gesto de outras crianças cheias de fé que decidiram orar. Com certeza, a situação era totalmente contrária. Com certeza essas meninas poderiam ter se deixado ser abaladas, elas eram órfãs, elas tinham necessidades, provavelmente elas precisavam de bonecas também. Mas elas criam que Deus supria. Então mesmo ela tendo as necessidades delas, elas tinham fé o suficiente para orar, para que Deus suprisse a necessidade de alguém que estava numa situação pior que elas. E Deus supriu. Deus supriu a necessidade das crianças, e a caixa, como disse, veio roupas, veio outras coisas, supriu a necessidade delas também. Gente, crianças, presta atenção, crianças sonham grandes. Para encerrar, eu já vou encerrar mesmo. Você já viu criança alguma vez fazendo um cálculo antes de sonhar? Fazendo um cálculo da possibilidade de algo dar errado? Com certeza você nunca viu isso e você nunca vai ver. Crianças, elas nascem sonhando. Sonha em ser herói, elas sonham em
em ser jogador de futebol, elas sonham em ser bombeiro, em ser médico, elas sonham em ser policiais, elas sonham. A verdade é que quando você é criança, não te contam que classe social você faz parte, nem qual país você faz parte. E isso faz você sonhar em que quiser, sem medo, sem receio, sem duvidar que algo vai dar errado ou que aquilo vai ser impossível. Não existe isso no coração de uma criança. Só que aí quando a gente vai crescendo, nós começamos a nos apegar à cultura local e nos permitimos ser encaixados dentro de uma classe social. Então nós começamos a criar uma barreira de incredulidade entre o hoje e o destino que Deus escreveu para nós. Isso porque paramos de enxergar as coisas com a ótica que viemos ao mundo. Uma ótica muito mais próxima da ótica de Deus. E aí nós começamos a enxergar as coisas com uma ótica terrena. A ótica de um mundo caído, onde não existe espaço para inocência, onde não existe espaço para simplicidade e pouco espaço sequer se sobra para esperança. Mas não deveríamos fazer isso, porque nós não somos daqui. Existe muito mais para ser vivido e feito nessa terra do que aquilo que você acredita que pode fazer. Mas para chegar onde você nasceu para estar, você vai precisar abrir mão de se limitar pelo teto da família em que nasceu, classe social a que pertence, e ir para uma mentalidade em que você sabe que você faz parte de um reino ilimitado, de recursos ilimitados, e que dentro de você existe um espírito ilimitado. Precisamos parar de meditar naquilo que vemos e ouvimos nesse mundo caído e voltar a meditar naquilo que realmente importa. Então eu vou deixar uma chave para a vida de vocês que está em Salmos 1 e em Romanos 12, versículo 2. Salmos 1, do versículo 1 ao versículo 3. O versículo 1 de Salmos 1 diz o seguinte: felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Romanos 2, versículo 2 diz o seguinte: não se conforme com o padrão desse mundo. Aí, Salmos fala o seguinte: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Paulo fala em Romanos: mas se transformem pela renovação da sua mente. Versículo 3 de Salmos: essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Assim também tudo que elas fazem dá certo. Em algumas versões falam, tudo que elas fizerem prosperará. E aí Paulo ele conclui o versículo 2 de Romanos 12 dizendo o seguinte: para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 2 de Romanos 12 e o versículo 1, 2 e 3 de Salmos 1 se encaixam perfeitamente. Eles estão falando exatamente a mesma coisa. Se nós mantemos a nossa ótica naquilo que é natural, se nós mantemos a nossa ótica naquilo que é terreno, então nós vamos nos dar mal. Nós não vamos conseguir viver tudo que temos para viver. Mas, se nós investimos tempo na nossa vida devocional, se nós investimos tempo para meditarmos na palavra de Deus, não simplesmente naquilo que vemos, de dia e de noite. Gente, presta atenção, todo princípio carrega uma promessa, toda promessa é baseada em um princípio. O princípio é o seguinte: medita na palavra de dia e de noite. A promessa é, tudo que você fizer vai prosperar. O princípio é o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente. A promessa é, vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo princípio tem uma promessa, toda promessa é baseada no princípio. Siga o princípio e você vai ver a promessa. Amém? Gente, essa é a mensagem que nós temos para hoje. Mantenha o seu coração em Jesus, sem preocupações, não se preocupe, confia nele, medita na palavra de Deus, medita na Bíblia, pelo amor de Deus, não medita nas coisas que estão acontecendo, medita na Bíblia, e tudo que você fizer, tudo que você sonhar, vai dar certo, vai prosperar. Lucas, mais o caramba, você tem poder, a palavra tem poder, você tem autoridade, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está em você, então nem a morte pode te vencer, ou vencer alguém que você ama, amém? Gente, é isso aí, fiquem com Deus, forte abraço, meditem nos textos que nós lemos aqui, o melhor está por vir, continue se cuidando, amo vocês e tchau, tchau.